crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Vem Aprender, uma realização da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a TV Educativa de Ponta Grossa. Todas as professoras da nossa rede estão muito contentes em poder levar até vocês conhecimento, alegria e principalmente o nosso carinho. Elas pediram para mandarmos um agradecimento especial aos familiares que estão apoiando vocês aí na sua casa. Agora, vejam só um pouquinho do que estes alunos espertos já mandaram para nós pelo WhatsApp da nossa produção, o 9165-8345. Aliás, vocês já notaram que todos os dias nós temos uma ideia que percorre todo o programa? Lembram do primeiro? Foi o coronavírus. Depois, falamos da aquarela. Estudamos as cores e interpretamos esta bela canção. O que o autor quis dizer? Mas e hoje? Qual será o tema? É a família. Vamos pensar no que essa palavra significa? Junte a sua para estudar com você. Hoje, acompanhe ciências humanas, matemática, musicalização, literatura e muito mais. Então, vamos começar? Olá, crianças! Tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula de matemática. Lembrando que matemática a gente aprende como? Resolvendo problemas e pensando sobre os conceitos matemáticos, né? Muito bem, vocês já lembraram. Bem, hoje na nossa aula a gente vai ver o quê? Aí na telinha de vocês o objetivo da nossa aula. Então hoje nós vamos reconhecer a grandeza de um número dentro do sistema de numeração decimal. Para a gente descobrir quanto um número é maior que outro, a gente precisa entender o nosso sistema, conhecer as regras que regem para a gente poder ler e escrever números, beleza? Então a professora trouxe aqui para vocês agora um desafio em forma de pergunta. Vamos ver aí na telinha? Vamos pensar sobre números. Dados os números 132 e 123, quem é o maior e por quê? Então, essa é a nossa pergunta desafiante. Por que um número é maior que outro? Para a gente entender um pouquinho, a professora trouxe também uma pequena história, tá bom? Vamos lá? Vamos ver a história que eu trouxe? Essa história vai ilustrar o começo, né, de como os números surgiram lá no passado, há milhares e milhares de anos atrás. Então, é uma historinha que vai ilustrar isso. Vamos ler? Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viviam há muito e muito tempo atrás. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. Podemos separar gravetos, um para cada cabra? Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto. Assim poderemos conferir quantas cabras quando nós quisermos. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, veja quantas cabras a gente já tem! E olhe quantos gravetos! Naquela noite, você deixou todos os gravetos cair no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam mais no cinto. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos.
mesmo, Adelaide! Que legal! E ainda sobraram gravetos. Separei um graveto para cada dedo. Agora eu vou juntar os gravetos num montinho. São mais gravetos do que dedos das 2 mãos. Então, nós temos mais cabras do que os dedos das nossas mãos. Assim, ficou muito fácil. Vou carregar o montinho no cinto. E eu vou colocar um cintinho também, para ficar com os gravetos que ainda não formaram montinhos. Hoje, nós sabemos que naquela noite eles tinham 13 cabras. E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. Gostaram da história? Então, essa história, ela ilustra como que os números começaram a ser inventados, mesmo ainda sem estabelecer símbolos numéricos. E, igualmente o que Caio e Adelaide fizeram, os povos antigos faziam. E nessa habilidade de pegar pedrinhas, gravetos, eles foram contando. Então veja aí na telinha que a professora trouxe para vocês. Então lá, ó. Os povos antigos, para contar, eles usavam, né, as pedrinhas, os gravetos, algumas marcas em ossos, alguns nós em cordas, e assim eles registravam quantidades. Para a gente poder observar, vamos ver mais uma telinha. Vamos ver aqui como que os povos antigos contavam usando essas pedrinhas, que podem ser também gravetos e nós em cordas, enfim, qualquer outro que a gente já mostrou para vocês. Como que eles contavam? Então eles pegavam uma ovelhinha e uma pedrinha, outra ovelhinha, outra pedrinha, mais uma, mais uma, mais uma e mais uma correspondente àquela pedrinha. Então, eles usavam esse sistema de 1 para 1. Uma pedra, uma ovelha, um graveto, uma cabra. E assim, eles foram pensando em quantidades. E você sabia que é desse jeito que os números começaram a ser inventados? É nessa relação de 1 para 1. Então, os povos antigos, eles criaram os seus sistemas de numeração. Vamos ver aí na telinha o que a professora trouxe para vocês? Olhem, aí na telinha está aparecendo um mapa. Esse mapa mostra os povos antigos dentro do nosso globo de hoje. Então, nós tínhamos povos como os maias, os romanos, os gregos, os babilônicos, os egípcios, os chineses, os hindus. Todos esses povos criaram sistemas próprios e cada um dos sistemas criados era diferente um do outro. Observe na próxima tela. Veja aí o sistema egípcio, olha como eram escritos os números. Olha o sistema maia e o romano. Vocês observaram que os sistemas estão todos de jeitos diferentes de representação de números? Então, esse jeito diferente de representação de números dificultava o entendimento entre os povos. Mas teve um povo em particular, que se chama hindu, que fica ali na região da Índia, né? Do nosso mapa de hoje. Vamos observar aí na telinha? Veja na telinha. Então, aí nós temos um mapa onde mostra ali, ó, a Índia, né? O Paquistão, o Afeganistão, Irã, Arábia Saudita. Então, nessa região aí vivia o povo chamado povo hindu, na região ali da Índia. Esse povo criou um sistema diferente e muito interessante. E os árabes que moravam, né, e viviam ali na Arábia Saudita, eles, como um povo comerciante que era, iam para todas as regiões. E quando chegaram na Índia, eles descobriram esse sistema muito interessante. E espalharam esse sistema para o mundo todo, porque ele é um sistema eficiente que dava para registrar qualquer quantidade sem problema nenhum. Esse sistema se chama Sistema de Numeração
arábico, indo por conta dos hindus lá na Índia e arábico por conta dos árabes que divulgaram essa novidade, né? Esse sistema de numeração. Bem, esse sistema de numeração que vocês acabaram de ver, criado pelos hindus e divulgado pelos árabes, é o nosso sistema de numeração, que a gente conhece hoje por um outro nome. É Sistema de Numeração Decimal. E é sobre ele que a gente vai falar agora, tá? Então vamos ver lá o sistema de numeração decimal? Então, o sistema de numeração decimal, ele possui algumas regras. Vamos conhecer quais são essas regras? Primeiro, ele possui símbolos. Vamos olhar os símbolos? Aí estão os símbolos numéricos. Nós temos esses 9 símbolos que escrevem qualquer quantidade. Vamos ver? 24, 158, 3.967. Então vejam, são números que a gente usou aqueles 9 símbolos. Mas tem um símbolo especial, que é o símbolo zero. Muito bem, o símbolo do zero. O símbolo do zero surgiu muito tempo depois. Vamos ver o número que a gente usa zero? Olha lá, 1350. Então, o zero entrou ali naquele lugarzinho para representar uma quantidade, né, que a gente vai no todo dizer 1350. Muito bem. Mas, para a gente compreender esses números que são um pouquinho maiores do que a gente estava vendo até agora, a gente vai usar aqui um material. A professora vai mostrar para vocês o material e, se vocês quiserem, vocês vão usar aí também o material que vocês tiverem, tá bom? Palito, tampinha, canudos, brinquedos, o que você tiver, você pode usar para fazer essa atividade com a professora. Do que a gente vai precisar? Então, a gente vai precisar desse material e mais de um papel, que pode ser uma folha ou caderno, aonde você quiser registrar, beleza? Então aqui a professora tem uma folha que a professora colocou lá, dividiu, né? Vou mostrar direitinho para vocês aqui. A professora dividiu em 3 partes, tá vendo? Então, nós vamos dividir em 3 partes a nossa folha também. E a gente vai escrever depois essas palavrinhas que estão aqui, ó. Solto, grupo e grupão. Por quê? Porque a gente vai fazer uma analogia, agora a gente vai usar o material para representar o nosso sistema. Veja, aqui onde está escrito solto, nós vamos colocar palitos soltos ou objetos que vocês têm aí na casa também, que são soltos, tá bom? Vamos lá? Vamos contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas agora eu vou colocar mais um. Quando eu coloquei mais um, ficou o quê? 10. Muito bem. Quando eu coloco 10, eu não vou mais deixar ele soltinho. Quando eu colocar 10, agora eu vou agrupar. A professora que vai fazer esse grupinho com elástico, mas você pode fazer aí juntando só eles, aproximando eles, né, as pecinhas, as tampinhas e deixando aí juntinho. Agora, esse juntinho não pode ficar aqui, ele tem que ficar aonde está escrito grupo. Ó, aqui está escrito grupo, então eu vou pôr o grupo de 10 aqui, ok? Então vamos de novo, vamos lá no solto de novo. A gente vai lá no soltinho e vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais um, 10. Como que é que a gente pode fazer? 10 a gente não deixa aqui, a gente vai amarrar e vai colocar onde está escrito grupo. E assim a gente pode ir fazendo sucessivamente, colocando de um em um aqui e fazendo grupos e colocando os grupos na parte onde diz grupos. Agora a professora vai adiantar um pouquinho. Vamos lá comigo? Como se eu já tivesse feito esse grupinho de 10 e vamos passar para cá. Só os grupos agora. Então aqui eu tenho 2 grupos de 10. Mais um grupo de 10, 3. Mais um grupo de 10, 4 grupos de 10. Mais um, 5 grupos de 10.
mais um, 6 grupos de 10, mais um, 7 grupos de 10, mais um, 8 grupos de 10 e mais um, 9 grupos de 10. Mas eu vou colocar o último grupo de 10. Vocês viram como ficou grande? Olha que ficou enorme, né? Só que lembra que aqui a gente não podia deixar os 10 palitinhos soltos? A gente amarrava e colocava aqui. Então agora a gente vai pegar todos esses 10 que estão aqui nos grupos de 10 e vai fazer um grupão. A gente vai pôr aqui, ó, o elástico para ficar bem preso. Ó, a gente tem agora todos os grupinhos de 10, ó, juntos, formando um grupão. Bem, esse grupão não pode ficar aqui. A gente vai passar ele para cá. Muito bem. Nesse grupo que a gente escreveu lá, lembra que a gente escreveu o grupão? Então, o grupão é este grupo grande aqui. Então, o que a gente tinha? A gente tinha aqui, nos soltos, de 1 em 1, não é verdade? Aqui no grupo, a gente tinha grupo de 10 em 10, não é verdade? Então, veja, um soltinho, um grupo, um grupão. Então, ou um aqui, ou um aqui, um aqui, vale a mesma coisa? Não, ou um aqui vale só 1, ou um aqui vale 10, e o 1 aqui vale 100. Muito bem. Então, esse material que a gente usou para fazer a montagem, né, do sistema de numeração, indica para a gente que a gente precisa fazer esses grupos de 10. Isso que a gente fez aqui é a base do sistema de numeração decimal, tá? E por ser decimal e ter uma base, ele também é posicional. Quando eu mudo o número de lugar, ele muda de valor também. Vamos ver aqui no papel de novo, a professora vai fazer agora com os algarismos, tá? Então, a professora vai colocar aqui, ó, 1, 4, 5, né? Esse número nesse lugar, ele vale 100, porque é grupão. Esse ele vale 4, nesse lugar aqui, vale 40, porque ele é grupo. E nesse lugar, ele vale 5, porque aqui só é de 1 em 1, que está soltinho. E quando a gente trabalha nessa ideia de grupo, grupão e solto, a gente vai trabalhar com a ideia de dezena, centena e unidade. Então, os soltos, né, que a gente fez lá soltinhos, eles são de 1 em 1, então a gente chama isso de unidade. Os grupos que são de 10 em 10, a gente chama de dezena. E o grupão, que é de 10 grupos de 10, a gente chama de centena, porque vale 100. Ok? Bem, então olhe lá na telinha que a professora trouxe para vocês essa imagem, né? A imagem do número que a gente acabou de fazer aqui. Vamos olhar? O 1, que vale 1 vez o 100. O 4, que vale 4 vezes o 10, o 5, que vale 5 vezes o 1. E isso vai dar 100 mais 40 mais 5. E juntando tudo isso, a gente vai ter 145. Vocês observaram como o nosso sistema de numeração ele é rico em detalhes e algumas regras? Então, vamos ver o que traz agora na próxima telinha? Vamos pensar agora naquele desafio que eu propus para vocês no início. Qual é o número maior? O 132 ou o 123? Vamos olhar. Vamos ver ali na nossa tabelinha, né, do sistema de numeração decimal. 1 vez o 100, continuando. 3 vezes o 10, 2 vezes o 1. Outro número, 1 vez o 100, 2 vezes o 10, 3 vezes o 1. E aí a gente vai montando o valor deles. O primeiro vale 100, mais 30 mais 2, e o segundo vai valer 100, mais 20, mais 3. Observe ali nos dois registros, que nós temos na frente o 100. Significando que 100 é igual a 100, então não muda nada. Mas no meio a gente vai olhar o quê? O 30
e o 20. Quem vale mais, o 30 ou o 20? É o 30, muito bem. E se o 30 vale mais que o 20, o 132 vai ser maior que o 123, porque na dezena o número fica maior. Então, o maior número é 132. E ele é maior porque tem uma dezena a mais que o 123. Bem, vocês viram quantas coisas a gente tem só no nosso sistema de numeração? E tudo isso a gente precisa pensar, não é verdade? Para saber quanto que cada um deles vale. Então, a professora trouxe agora na telinha uma tarefinha para vocês. Vamos ver? Vocês vão pegar também aí no papel que vocês têm em casa, nesse que a gente fez agora, pode ser também, e vão escolher 3 números quaisquer e vão colocar nesse papel. Só que um deles você vai trocar de posição e vai perguntar para alguém da família qual é o número maior. Aí fica uma sugestão para vocês, mas pode ser qualquer outro número. E aí vocês vão fotografar, desenhar e vão enviar para a gente, que a gente vai querer ver o trabalho de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, e até a próxima! Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para alegrar o dia de vocês, iniciando com uma aula de musicalização muito bacana hoje. Eu sou a professora Cristina e lembrando, você que está aí juntinho com a sua família, convido o pessoal para assistir essa aula com vocês, que vai ser muito legal, tá? E para iniciar essa aula de hoje, que será sobre a família também, família na música? Sim, teremos famílias musicais aqui. Mas antes, para começar, eu vou iniciar com uma história bem legal. Então senta aí, chama o pessoal, concentra e vamos para a história. Essa história aconteceu há muito tempo, do tempo que os bichos ainda falavam. Lá na floresta existia uma onça muito feroz. E essa onça vivia incomodando o pobre do Tatu. Vivia falando que o Tatu ia virar sopa e vivia amolando o coitadinho. Tanto é que inventou até uma música. Vou fazer uma sopa de tatu, você já é uma sopa. O coitadinho do Tatu já estava cansado daquela história e resolveu também inventar uma música. Só que essa música ele só cantava lá na floresta, quando ele estava bem sozinho. Vou fazer uma flauta da canela, com a canela da onça banguela. Vou fazer uma flauta com a canela da onça banguela. Esta onça não tem dente, essa onça não tem dente. Acontece que o Tatu não estava sozinho na floresta, não. A bicharada estava toda por ali, escondidinho, só escutando aquilo. E ó, saíram correndo para contar para a onça. Depois que a dona onça ficou sabendo, se ela já era furiosa, ela ficou muito pior. Foi ter uma conversa com o seu Tatu. Enquanto ela ia pisando pé ante pé, sorrateiramente, pegou o Tatu. O Tatu estava lá cantando. Vou fazer uma flauta com a canela da onça banguela. Vou fazer uma flauta com a canela da onça banguela. Esta onça, o quê? Já foi logo falando a dona onça. O que é isso aí, Tatu, que você está cantando? O Tatu, mais que desesperado, eu cantando, dona onça, eu tô cantando assim. Vou fazer uma flauta com a coxinha da penosa da galinha. Vou fazer uma flauta com a coxinha penosa da galinha.
A galinha não tem dente, a galinha não tem dente. E enquanto ia cantando, foi saindo de mansinho e entrando na sua toca. Mas a onça logo percebeu. Escute aqui, seu tatu, não é assim que estão me contando, não? E quando o tatu entrou na sua toca, a onça colocou a mão dentro da toca e pegou alguma coisa. Pegou alguma coisa, não sabia bem o que era. E o tatu, lá dentro da toca, começou a rir. Dona Onça, você pegou uma cobra. A onça, desesperada, puxou a pata e ficou apavorada. Aí que o tatu, muito esperto, não deu uma risadinha não, deu uma gargalhada. Ai, sua onça, você é uma bobinha mesmo. Sabe por quê? Era mesmo meu rabo. Mas agora você não vai poder me pegar. A onça ficou passada. Disse que ia ficar ali, no começo da toca, esperando até que o tatu saísse. Entrou o ano, saiu o ano, e a onça ali, sem comer e sem beber. Sabe o que aconteceu? Morreu. A onça morreu. E o tatu, muito do esperto, andou cavando buraco e mais buraco por tudo quanto foi canto e viajou o mundo. Depois de algum tempo, ele voltou. E ao chegar pertinho da sua toca, sabe o que ele achou? Os ossinhos da Dona Onça, todos ali, limpinhos, brilhosos. Foi aí então que o tatu teve a ideia de fazer uma flauta com o osso da Dona Onça. E toda vez, no meio da bicharada, ele sempre cantava: vou fazer uma flauta com a canela da onça banguela. E agora que vocês aprenderam, cantem aí. Essa foi a história A Flauta do Tatu, que eu recontei para vocês, uma história da Ângela Lago. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história. E não sei se vocês observaram, claro, vocês são muito espertos, que existe uma flauta nessa história. Aí vocês perguntam, mas professora Cris, aonde que está a família? A família está toda aqui. A flauta, assim como vocês, também tem uma família. As flautas pertencem à família do sopro, dos instrumentos de sopro. Mas ela, dentro da família do sopro, a própria flauta tem a sua família. Tem essa flauta bem pequenininha aqui, que é o nosso bebezinho. Ela se chama sopranino. Vamos tocar aqui para fazer um som bonito para vocês. Olha lá. E é um som bem agudinho. Depois, nós temos uma um pouquinho maior, que é igual essa que eu toquei, ó. Mas elas são a mesma flauta, mas elas têm umas cores diferentes, modelos diferentes. Essa flauta aqui, nós chamamos de soprano. Ela é um pouquinho mais grave. Eu digo sempre que é a mamãe das flautas. Depois, nós temos esta flauta aqui, que se chama contralto. A flauta contralto, ela é bem maior. Eu gosto de falar que ela é o papai das flautas, da flauta doce. E ela tem um som muito mais grave. Linda, né? Eu adoro a flauta doce. Além dessas três que eu mostrei para vocês, existem vários tipos de flauta que são feitos de outros materiais. Nós temos flautas feitas de madeira, essas de acrílico. E será que existia mesmo a flauta de osso? Sim. Há muito tempo, lá no tempo das cavernas, né, da Idade Pré-Histórica, os homens, quando começaram a descobrir os sons,
eles usavam diferentes materiais. Materiais que já estavam na natureza. O som da folha seca, o som do vento. E principalmente descobriram os ossos, onde eles fizeram furinhos e notaram que saíam sons. Claro que não tão afinadinhos como as nossas flautas. Ainda estão faltando 2 flautas aqui, gente, que eu digo que são o vovô e a vovó. Elas ainda são bem maiores do que essa. Mas assim como os avós de vocês, elas estão no isolamento. Portanto, nada de visitar vovô e vovó, hein? Deixa eles guardadinhos lá, para eles ficarem bem de saúde e todo mundo ficar bem protegido. Mais uma coisa, alguém já se perguntou por que se chama flauta doce? Vocês nunca pensaram nisso? Não tem açúcar aqui não. A flauta doce tem esse nome porque quando a gente toca, nós devemos tocar ela suavemente. Porque se vocês colocarem muito ar, sabe o que vai acontecer? Prepare os ouvidos. Ui! Por isso que tem que ser uma flauta bem doce. Então é isso, pessoal. Fiquem em casa com a sua família, um cuidando dos outros, nada de sair para a rua. As flautas, a família das flautas também ficará bem guardadinha lá em casa. Um grande abraço, beijo para todos, virtual, e espero vocês para a próxima aula. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa, se protegendo do Covid-19. Eu sou a professora Carla, dou aula na escola Prefeito José Hoffmann, que é uma escola que fica lá no bairro de Varanas, e hoje estou aqui representando todas as professoras da Rede Municipal de Educação nesse projeto de transmissão de conhecimento através da TV. Para iniciarmos a nossa conversa de hoje, quero ler uma história para vocês. Então chame quem estiver em casa para ouvir também. O livro da família de Todd Parr. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Algumas famílias parecem seus animaizinhos de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Então, crianças, gostaram da história? Espero que sim. Como vocês perceberam, essa história trata do assunto família. Por isso vou começar fazendo algumas perguntas para vocês.
Com quem que você está em casa agora assistindo essa aula? Com certeza está com seu pai, sua mãe, seu irmão, talvez com os avós ou tios. Todas essas pessoas fazem parte da sua família. Nessa situação de isolamento que estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19, estar em casa com sua família é a melhor opção para a sua proteção. Como você sabe, fazemos parte de diversos grupos sociais: escola, amigos, igreja, esporte, mas a família é o primeiro e o mais importante grupo social do qual fazemos parte. Mas será que todas as famílias que nós vivenciamos hoje são como as de antigamente? Será que sempre foram assim? Será que as famílias mudaram com o passar do tempo? Vamos observar essas imagens. O que podemos perceber através dessas imagens, dessas fotografias, é que foram tiradas há bastante tempo e que há algumas diferenças em relação às famílias atuais. Nessas fotografias, as famílias estão posando para as fotos. Naquela época não havia facilidade da tecnologia que nós temos hoje, dos celulares e de todos os outros aparatos que muitas vezes a gente acaba tirando fotos que ficam armazenadas no mundo virtual e a gente até esquece. Naquela época, as famílias revelavam e ficava tudo em álbuns, como essas que vocês estão podendo visualizar aí. Elas iam até estúdios fotográficos para serem retratadas, vestindo suas melhores roupas. Percebemos também que o número de filhos era bem maior do que observamos nas famílias atuais. A presença do pai e da mãe também era muito constante. E hoje, como são as famílias? A sua família não é exatamente igual à minha, ou de outros colegas que estão assistindo esta aula agora, nem também como os demais colegas que estão aqui nesse estúdio comigo hoje. Vamos ver mais algumas imagens? Você viu a diversidade de famílias existentes em nossa sociedade? E a sua família? Se parece com alguma das famílias representadas? Então, agora vamos ouvir uma música e quem souber também pode cantar junto. Essa música vai falar sobre a diversidade das famílias. Que gosta quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com o meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Então, não importa como a família é constituída, o que realmente importa é que vocês estão juntos nesse período em que todos temos que nos proteger, certo? Para isso, precisamos passar esse tempo de isolamento em nossa casa, mas sabendo conviver em família. A interação com quem está em casa deve ser cheia de harmonia e cooperação. E para que em casa todos se ajudem, é necessário que cada um possa contribuir desenvolvendo algum tipo de atividade doméstica. Vamos ouvir e ver essa história que a Doroteia do Quintal da Cultura tem para nos contar? E aí, qual é a sua opinião? Criança pode ou não pode trabalhar? Hein? Olha, eu
Eu acho que depende do trabalho. Tem muita criança que trabalha no circo, por exemplo, que trabalha em show de música, que também trabalha em filmes, em novelas na televisão. Tem um tipo de trabalho que eu acho que todo mundo pode fazer sim, as tarefas de casa. Eu, por exemplo, ajudo os meus pais em várias tarefas. Por exemplo, lavar louça. Lava louça todo dia. Doroteia! Não me diga que você quebrou outro prato! Na semana passada, eu ajudei a minha mãe e o meu pai a tirar a roupa do varal. Eu adoro o cheirinho de roupa limpa. Ai, tão bom. Larará, larará. Ô, Doroteia, que bagunça é essa que você tá fazendo? Agora, tem uma tarefa que é super fácil e que eu sempre ajudo a minha mãe e o meu pai. Tomara que o caminhão do lixo não tenha passado ainda. Fica aí, lixo. Fica. Doroteia! Ontem, depois do almoço, eu pedi pra minha mãe pra ajudar a tirar a mesa. Sabe o que a minha mãe respondeu? Não, Doroteia! Não rela nessa louça! Poxa, mãe, mas eu só queria ajudar! Ai, tá bom então! Então você tira a toalha e leva pra lavar. A minha mãe falou que não era pra eu relar na louça. E agora? Claro! Doroteia, que foi que você fez? Tá, eu admito. De vez em quando eu tenho que ajudar, eu sou assim, tipo, bem pouco. Pouquinho só. Atrapalhada. Mas tem uma coisa que eu sou muito boa. Do lado do baú, na roda, na chaleira da Melquias. Mentira! Mentira daqui, Doroteia! Ludovico! Socorro! Ludovico! 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 Nossa, Mas a Melquias ficou tão brava. Nem te conto. Vocês perceberam que essa mensagem desse vídeo é mostrar que vocês, crianças, podem colaborar com a limpeza e organização da casa? Que tal, nesse momento que estamos em casa, ajudar nas tarefas domésticas próprias de sua idade e condição? Arrumar a cama, organizar os brinquedos, guardar as louças, cuidar do jardim. Você já parou para pensar como essas atividades podem ajudar você? Pois é, ajudar nessas tarefas diárias de casa traz diversos benefícios para você e para o bem-estar familiar. Quando vocês colaboram com as atividades domésticas, desenvolvem noções de respeito, autonomia e responsabilidade. Passam a entender como funciona a dinâmica do lar, valorizando as atividades realizadas pelos pais ou quem cuida da casa. Além disso, vocês ficam mais próximos da família e ninguém fica sobrecarregado. Claro que, como tudo na vida, cada um tem o seu tempo e é muito importante que os adultos de casa atentem a isso, quando forem orientar e supervisionar vocês, crianças, nas atividades diárias. Porque senão, vocês podem se atrapalhar na hora de ajudar em casa, igualzinha a Doroteia do Quintal da Cultura. E para aprender a fazer tudo direitinho, é importante que um adulto sempre acompanhe vocês. Então, como nós estávamos conversando sobre as atividades domésticas, as tarefas diárias de casa, eu trouxe algumas dicas para vocês, crianças e famílias, para que nós possamos entender o que é próprio para a idade, quem tem condições de fazer o que dentro de casa.
Então, vocês pequenininhos de 2 a 3 anos já podem realizar tarefas simples, como guardar seus brinquedos e calçados, levar as roupas sujas para o cesto. Os menores de 4 e 5 anos nessa faixa etária podem já tirar pó de alguns móveis, organizar itens da casa como livros, revistas, regar as plantas, ajudar a arrumar a sua própria cama, guardar parte das louças. As crianças de 6 a 8 anos já começam a entender um pouco mais e ter melhores noções de responsabilidade e cuidado. Então podem esvaziar o lixo do banheiro, ajudar a estender e tirar roupas do varal, varrer o quintal, guardar compras, ajudar a organizar armários e lavar louças. Já as crianças acima de 8 anos possuem mais habilidades motoras e são capazes de desempenhar algumas funções mais complexas, como limpar o próprio quarto, cuidar do animal de estimação, preparar lanches rápidos, trocar roupas de cama, ajudar a preparar as refeições. Então, para a gente fixar bem essa história de ajudar em casa, eu quero que vocês assistam esse vídeo de Jacaré Elvis, que ele é bem bacana. Nele também reforça a questão de que nós, além de ajudarmos nas tarefas diárias, a gente também tem que se comprometer a reorganizar, a limpar tudo aquilo que nós promovemos de bagunça ou alguma situação que a gente promova em casa. Rasgo do lápis cor-de-rosa, do vermelho e do verde. Rabisco no papel, na mesinha ou na parede. Não faz cara feia, eu sei que eu errei. Vou ajudar a limpar tudo que eu sujei. Laia, laia. Quando eu brinco com água e quero me divertir, molho o chão inteiro de perigo de cair. Não adianta chorar pelo suco derramado. Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado. O pratinho que sujou, alguém tem que limpar. A água que caiu, alguém tem que secar. Splish, splash, papo, o jeito é limpar. Laia, laia. Minha bola já quebrou, um vasinho que era lindo. Se eu brinco na areia, meu pé vira um carimbo. Tem que ter cuidado e ser obediente. Me chama pra limpeza que eu ajudo contente. Laia, laia. Não adianta chorar pelo suco derramado. Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado. O pratinho que sujou, alguém tem que limpar. A água que caiu, alguém tem que secar. Splish, splash, papo, o jeito é limpar. Laia, laia. Então, crianças, não esqueçam do nosso compromisso, mandem suas fotos. Até uma próxima e fiquem em casa, se cuidem e cuidem de todos. Beijo para todos! Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje nós vamos trazer para vocês o nosso momento da história. Quem está em casa e gosta de história, levanta a mão. Ah, eu também gosto muito de histórias. Quem já ouviu histórias da contadora Liz, levanta a mão. Ai, muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui contando histórias para vocês. E hoje nós vamos contar uma história que aconteceu lá na fazenda. Quem aqui sabe o que é uma fazenda? O que será que tem na fazenda? Ah, tem bichinho? Tem bichinho. O que mais que tem? Tem plantação? Tem plantação. O que mais? Tem! Ah, tem vovô? Tem vovó? Tem titio? Tem titia? Tem papai? Tem mamãe? Tem tudo isso na fazenda. E na fazenda tem também um morador.
senhor Ratinho. Ele morava na fazenda tranquilo e sossegado. Dormia, comia, e ficava por lá, só olhando o movimento da casa. Certa vez, o Ratinho, esperando o dono da fazenda voltar do mercado, porque quando ele voltava do mercado, ele trazia tanta coisa gostosa que o Ratinho, ficava ansioso esperando ele voltar. Do buraquinho da parede, começou a observar o movimento. E o dono da fazenda voltou. Ele colocou uma sacola bem grande em cima da mesa. E de lá, ele foi tirando queijo. Ele tirou chocolate. Ele tirou farinha de milho. E ele foi tirando um monte de coisas que o Ratinho adorava. Eis que, de repente, no fundo do pacote, ele encontrou um embrulho muito arrumadinho. Um embrulho muito ajeitadinho. E o Ratinho ficou pensando: isso deve ser um queijo gostosinho. Mas o dono da fazenda foi abrindo o embrulho. Para tristeza do Ratinho, abriu um lado, abriu o outro, abriu o outro, abriu o outro e... tcharam! Uma ratoeira. O Ratinho ficou apavorado. Uma ratoeira! E agora o que eu vou fazer? E começou a correr pela fazenda. Ia de um lado para o outro, pensando no que fazer agora. Só que aí o Ratinho viu que ele não estava sozinho, pois lá na fazenda moravam muitos animais. E ele então resolveu pedir ajuda. E foi pedir ajuda primeiro para Dona Galinha. Dona Galinha, por favor, a senhora pode me ajudar? A galinha olhou para o Ratinho e... Sabe o que é, Dona Galinha? Tem uma enorme ratoeira na fazenda! Sabem o que a galinha disse? E nem se preocupou com o problema do Ratinho. A galinha olhou para ele e disse: seu rato, você já viu uma galinha presa numa ratoeira? Por favor! E continuou ciscando. Mas o Ratinho tinha mais amigos na fazenda. E ele resolveu então correr pedir ajuda para o seu porquinho. Seu porquinho, o senhor precisa me ajudar. Sabe o que é? O dono da fazenda trouxe uma enorme ratoeira. O porquinho olhou para o Ratinho e disse: Ronque, 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 ronque. E o Ratinho então traduziu o que o porco disse. Ele não tinha nada a ver com o problema do rato. Afinal, vocês aí em casa já viram um porquinho preso na ratoeira? E o porquinho continuou a brincar na lama. E o Ratinho, desesperado, corria de um lado para o outro. Resolveu pedir ajuda para Dona Vaquinha. Dona Vaquinha, a senhora precisa me ajudar. Sabe o que é, Dona Vaquinha? É que o fazendeiro trouxe para casa uma enorme ratoeira.
A vaquinha olhou para o ratinho. E sabem o que ela respondeu? Você aí de casa, sabe o que ela respondeu? Isso mesmo! Mu! O pobre do ratinho entendeu. Alguém aí já viu uma vaca presa na ratoeira? É claro que não! E a vaca continuou a pastar. Aquela noite o ratinho nem dormiu. Começou a andar na casa de um lado para o outro. Entrou no buraquinho da parede e ficou ali, escondidinho. Porém, quando foi à noite, eis que de repente, muito tarde da noite, a ratoeira bateu. E a dona da casa, a mulher do fazendeiro, desceu as escadas correndo. Chegou lá embaixo e acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, a ratoeira tinha pegado no rabo de uma cascavel, uma cobra cascavel. E a cobra picou a perna da dona da fazenda. E ela começou a ficar muito doente. E foi ficando doente. E foi ficando com uma febre, doente. Eis que então o fazendeiro chamou o médico. E o médico receitou para a esposa ficar fortinha e curada uma deliciosa canja de galinha. E o que aconteceu? Alguém foi para a panela. A dona galinha foi para a panela. Virou um cozidão. A esposa do fazendeiro comeu e foi melhorando, 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 melhorando. Ai, e a dona galinha, ó, já era. Eis que aí o pessoal começou a visitar a esposa do fazendeiro. E o fazendeiro, então, resolveu fazer alguma coisa para dar de comer aquele povo, né? Porque se a pessoa vai na casa da gente e a gente não oferece nada para a pessoa, ai, é falta de educação, né? E ele pensou, essa gente, já sei, eu tenho feijão, eu vou fazer uma coisa que todo mundo adora. Feijoada! E foi aí que o tal do porquinho foi para a panela. E virou um grande pote de feijoada. Todo mundo comeu a feijoada. A esposa do fazendeiro comeu a feijoada. Ficou forte, curada. Uhul! Que legal! A esposa do fazendeiro está curada. Vamos comemorar. Quem vai comemorar? Você vai na festa, eu vou na festa. Você vai na festa, eu vou na festa, eu vou na festa. Todo mundo vai na festa. Já sei! Vamos fazer um grande churrasco! Uhul! E a dona vaca, ó, foi pra churrasqueira. Ai, dançaram, comeram carne a noite toda. E no outro dia, bem cedinho, ouve-se um barulho de um certo ratinho com a mala nas costas, indo embora dali. Pois o ratinho viu um grande problema e tentou alertar todos da fazenda. Mas todos achavam que o problema era do ratinho, quando na verdade o problema era de todos. O caos da ratoeira. Agora, criança que está em casa, será que o coronavírus é um problema só de quem está trabalhando? Será que o coronavírus é um problema só de quem mora fora do nosso país? Não, o coronavírus é um problema de todos. Então não esqueçam, lavem as mãos, evita beijar, evita abraçar. Depois que tudo isso passar, a gente vai se abraçar muito, 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 muito. Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta outra. Agora junta as duas. Dá tchau para a contadora e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Lembre-se que você pode acompanhar de novo este programa pelas redes sociais da Educação, Prefeitura e TV Educativa. Anota aí a nossa página no Facebook, Educa Ponta Grossa.
Acompanhe nossas professoras de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele no lixinho. Muito obrigada, professora Silmara. Tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou devagar, isso. Agora a gente vai começar a puxar a perna para o ar. Dobra bem o joelhinho e vai trazer ela em direção ao nosso bumbum. Trouxe a perninha. Olha que lindo.